Fala, galerinha! Hoje a gente vai aprender sobre o plano cartesiano e como determinar a localização de um par ordenado. E o que é o plano cartesiano? Ele foi criado por René Descartes e é usado para localizar pontos em um plano, de forma bem simples. Ele é o fundamento por trás das coordenadas geográficas tão utilizadas nos sistemas de GPS. Hoje em dia, quem é que não tem um GPS no celular? Também foi utilizado para construir o plano piloto no Distrito Federal. Ele foi construído tendo como base o plano cartesiano. E aqui tem um mapinha do Distrito Federal bem simplesinho, mostrando claramente o plano cartesiano sobre ele. E o que é o plano cartesiano? Ele é formado por dois eixos que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. O ponto de cruzamento é chamado de origem do plano cartesiano e os eixos são retas numéricas. No eixo horizontal, marcamos os valores das abscissas, ou conhecido como eixo X. E no eixo vertical, marcamos os valores das ordenadas. Como é que eu vou lembrar esses nomes? A gente faz um trocadilho. A abscissa vira abscissa e a ordenada vira ordinada, para fazer a gente poder lembrar. Os eixos cartesianos dividem o plano em 4 quadrantes. Lembrando que o plano é infinito, né? Eixo X, eixo Y. E esses são os quadrantes. O sentido deles é o sentido anti-horário, sentido contrário ao do relógio. E os próprios eixos são divididos em positivo e em negativo. Aqui a gente dividiu em azul e vermelho para representar o positivo e o negativo. No eixo horizontal, os valores positivos estão em azul. Eles estão aqui à direita da origem do plano, do meio para frente. Do meio para trás, a gente tem os pontos negativos. Lembrando que o sentido do plano cartesiano é da esquerda para a direita. O eixo X ele cresce da esquerda para a direita. Então, aqui a gente tem os pontos negativos e aqui a gente tem os pontos positivos. De forma similar, a gente tem o eixo Y, que cresce de baixo para cima. Então, da origem para cima, a gente tem os pontos positivos. E da origem para baixo, a gente tem os pontos negativos, que aqui estão representados em azul e vermelho. Azul para os positivos e vermelho para os negativos. O endereço de um ponto no plano cartesiano é determinado pelo par ordenado. Aqui a gente tem um plano cartesiano com um par. Eixo X, eixo Y. Chamamos de par ordenado, pois trata-se de dois números posicionados em ordem, x e y. Galera, isso é importante, sempre assim. X primeiro, y segundo. X primeiro, y segundo. X, y, x, y, x, y. Nunca o contrário. E por que isso? É importante obedecermos a ordem, pois facilita a comunicação. Basta escrevermos o par 3 de 2 para sabermos que nossa abscissa é 3 e a ordenada é 2, por exemplo. E para determinar a posição do ponto, olha só, contamos 3 casas para a direita, porque é positivo, o número é positivo. E 2 casas para cima, pois o número também, a ordenada também é positiva. Dessa forma, a gente tem o ponto 3, 2. Aqui a gente tem outros exemplos de pares ordenados já posicionados. Vamos ver se a gente consegue achar todos? Eixo X, eixo Y. Presta atenção, veja um par ordenado de cada vez. Não vamos fazer tudo de uma vez. Compare os números que estão no eixo X e depois no Y. Preste atenção também aos pares posicionados exatamente sobre os eixos. Então, vamos lá? Primeiro esse daqui, 1, 4. Aqui a gente tem no eixo X o número 1. E no eixo Y, ele está ligado ao número 4, tá? Então, esse é o par 1, 4. Aqui ele está bem no rumo do menos 1 e do 4. Menos 1x, 4 no y, tá? Esses pontos, eles são simétricos. Aqui a gente tem o ponto que já estava marcado. 3 para o x, 2 para o y. Aqui a gente tem um novo ponto, que é 4 no x e menos 3 no y. E esse último ponto que eu vou marcar aqui, porque eu vou deixar os dois do eixo para o final, menos 4 no x e menos 2 no y. E esses dois pontos, presta atenção, eles estão em cima do eixo. Nesse caso aqui, ele está em cima do eixo x. Então, a gente tem menos 3 como valor da abscissa e a nossa ordenada, ela é 0, porque ela está bem no rumo da origem aqui, ó, do eixo do eixo vertical. Nesse caso aqui é o contrário, ele está em cima do eixo vertical. Então, a nossa
A abscissa é 0, porque ele está bem no rumo da origem do eixo horizontal. Então, a abscissa é 0, coordenada menos 4. É fácil pensar, se ele está em cima do eixo do x, o y dele é 0. Se ele está em cima do eixo y, o x dele é 0. Sempre o contrário. Entendeu? E é assim que a gente define a posição do nosso par ordenado.